Bom, pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Neto. A gente vai começar aqui a correção da atividade que eu enviei para vocês segunda passada. Então, hoje a gente vai analisar as questões que foram enviadas para vocês responderem. Quem me deu retorno já está anotado como pronto, tá ok? Então, a gente vai anotar. São 4 questões, mas 4 questões bem relevantes sobre o conteúdo que a gente está estudando, que é o mercantilismo. Como eu mandei nas videoaulas anteriores, o mercantilismo é uma prática econômica do período absolutista, o período em que havia as monarquias absolutistas, tá certo? Então a gente vai para a primeira questãozinha aqui. Primeiro, o sistema mercantilista organizou a esfera das trocas econômicas do mundo ocidental no início da Idade Moderna, a época das monarquias absolutistas europeias. Uma das características do sistema mercantilista era o metalismo, que era um dos princípios do mercantilismo. E esse metalismo pode ser definido como: primeiro, A. Os metais só tinham validade nas trocas comerciais entre as metrópoles e suas colônias. Errado. Os metais significavam as riquezas e eles tinham validade econômica em qualquer prática econômica. B. Os metais só tinham validade para nações com grande capacidade de navegações, como a Espanha. Como eu falei antes, os metais significavam riqueza dos países. Então, qualquer país que conseguisse esse metalismo, essa prática de riqueza, ele tinha validade. Letra C. A riqueza de uma determinada nação era medida pelo acúmulo de metais preciosos que ela tinha em suas reservas. Então, como vocês estão vendo aqui, nossa questão correta é a letra C, porque o metalismo é justamente isso, é uma prática econômica que mediu que as riquezas de uma nação. Então, a riqueza de uma nação ela era medida de acordo com a quantidade de metais preciosos que eles conseguiam alcançar em suas navegações ou nas suas práticas do dia a dia, tá certo? Então, metalismo nada mais é do que isso. Então, nossa questão correta é a letra C. Vamos para a segunda. A política econômica do Estado absolutista, o mercantilismo, ele reuniu práticas e doutrinas que, em suas diversas modalidades entre os séculos XVI e XVII, caracterizou-se por a. Um liberalismo econômico como forma de manutenção da aliança política do rei com os segmentos burgueses. Gente, não tinha como ser um liberalismo econômico, por quê? Porque a gente estava numa prática de uma monarquia absolutista, onde todo o poder estava concentrado na mão de quem? Dos reis. Então não havia um liberalismo econômico, havia o que? Uma intervenção do Estado na economia. Então, letra A você já descarta. Letra B. Protecionismo alfandegário por meio de proibições das exportações que visava ao equilíbrio da balança comercial do Estado. Tá errado. Por quê? Havia sim um protecionismo alfandegário, mas não havia proibições de exportações. Eles defendiam uma balança comercial favorável. Essa balança comercial favorável, ela defendia o quê? Que deveria haver mais exportações do que importações, tá certo? Eles queriam que fossem mais exportados, coisas, matérias-primas daquela nação do que importadas, vindo de fora. Então tinha essa balança comercial favorável. Então não era proibida essa exportação, ela era preferencialmente escolhida e eles queriam que houvesse mais exportações do que importações. Letra C, um intervencionismo estatal nas atividades comerciais lucrativas que proibiu a concessão de monopólios a grupos privados. Certo, achamos nossa resposta. Como eu falei para vocês, no mercantilismo, o Estado ele intervém na economia. É uma das características dessa prática econômica das monarquias absolutistas. Então, letra C é justamente essa. É a questão correta. É um intervencionismo estatal nas atividades comerciais lucrativas que proibiu a concessão de monopólio a grupos privados. Certo? Vamos para a questão 3. Na base do mercantilismo estava um procedimento econômico que foi duramente criticado pelos fundadores do liberalismo, como Adam Smith. É o protecionismo. É correto dizer que uma das determinações mais conhecidas do protecionismo era a fisiocracia? Não. O pacto colonial ou exclusivo colonial? O desfavorecimento internacional da balança comercial? Jamais. Eles eram super a favor da balança comercial favorável.
A desvalorização da moeda nacional? Não. O despotismo esclarecido? O despotismo esclarecido não tem nada a ver com mercantilismo. Ele é uma prática de uma monarquia absoluta, mas com ideias iluministas, que a gente vai ver mais à frente. Então, nossa questão certa é a letra B. Uma das determinações do protecionismo era justamente o pacto colonial que era feito. Esse pacto colonial era feito justamente para ver o que apenas aquela nação poderia produzir, era um monopólio comercial na mão daquela nação, daquela colônia. Então, o pacto colonial era justamente isso. Só quem poderia produzir era justamente a sociedade que estava com esse pacto realizado. Era um dos ideais do protecionismo, tá certo? Então, nossa questão é a letra B. E a última questão, questão 4. Considere as seguintes afirmações a respeito do mercantilismo. Por mercantilismo, entende-se um conjunto de ideias e práticas econômicas adotadas pelo Estado absolutista. Então a gente já considera como certa. Por quê? Porque, como a gente viu na aula, a primeira aula que eu enviei para vocês, o mercantilismo é uma prática econômica das monarquias absolutistas, que é o antigo regime. Então, o mercantilismo ele é sim um conjunto de ideias e práticas econômicas desses estados absolutistas, tá certo? 2. O estímulo à expansão marítima e colonial e o estabelecimento de monopólios caracterizam as políticas mercantilistas. Como a gente viu na questão anterior já, havia o que? O pacto colonial, o estabelecimento de monopólios às colônias. E havia sim o estímulo à expansão marítima, através das grandes navegações que eles conseguiam também muitas vezes os seus metais preciosos, o acúmulo das riquezas, certo? Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra são países nos quais a política mercantilística alcançou grande desenvolvimento. Correto. Esses são os países onde essa prática econômica conseguiu se desenvolver. Então, se o 1, o 2 e o 3 estão corretos, a nossa alternativa nada mais é do que a 1, 2 e 3, tá certo? Então, esta semana eu estou enviando esse vídeo, fazendo essa correção com vocês para encerrarmos esse assunto sobre mercantilismo e antigo regime. Espero também que vocês tenham assistido as aulas que eu mandei, as videoaulas, que falam sobre essas monarquias absolutistas, e também a última videoaula que a gente trata sobre esse mercantilismo, essa prática econômica do período absolutista. Tá certo? Tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus.